Celebramos a glória da vitória do Santo Deus Redentor, que levou todos os males ao lavar nossos pecados no seu sangue de justiça, o que justifica as nossas vidas, nos trazendo a alegria de rendermos aos teus pés. Reconhecemos entre nós o fracasso que nós éramos, pois tirou-nos da imundície se oferecendo em sacrifício, pondo o próprio corpo em holocausto, sem querer se defender. Preferiu ter que morrer, semeando a semente que germinou em nossos espíritos. Não vivemos em conflitos e em lágrimas damos graças. Obrigado, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, pois jazíamos imundos e vivíamos cansados e oprimidos a sofrer. Glórias a Deus nós vamos dizer, Ele mudou o nosso viver. Recusamos as imagens, até mesmo outros santos, outra magia ou encanto, ao saber que o nosso Deus sofreu tanto por nós todos, ao tornar-se um simples mortal, para fazermos imortais de espíritos perenes. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. E nos julgam tão fanáticos de louvor obcecado, nossos corpos hoje santos a este Deus foi consagrado. Aleluia, Cristo vive, Ele reina e é Senhor, sua presença emana paz e nos torna tão capazes de explodirmos em nossos gritos, pois em lágrimas damos graças. Obrigado, Jesus Cristo. E cantamos e pulamos e gritamos e choramos, nós já fomos povos torpes e vivíamos de engano, mas a luz brilhou para nós, dissipando toda a treva. Jesus Cristo é soberano, poderoso e invencível, glorioso e invisível, pois o Verbo se fez carne e habitou em meio a nós, a quem se via tão perdido. Ele fez ouvir a sua voz, ensinando-o a amar, todo amor compartilhar. Que alegria em nosso peito nos é dado este direito, apesar de imperfeitos. Na verdade, nós também erramos, pois às vezes nós pecamos. Mas nas vezes que tropeçamos, esse é o nome que clamamos, somente a Ele adoramos. Foi a Ele que entregamos, nossos caminhos eram tão tortos, sem Jesus nós éramos mortos. Doce Deus das mãos curadas, é amigo, é fiel, sua graça emana aqui, seu amor aqui se enterra, encharcando os nossos peitos, somos deles por direito conquistado em uma cruz. Glória a Deus, Cristo Jesus. Hosana ao nosso Rei, braço forte que nos acolhe, santas mãos que nos escolhe, com carinho elas recolhem e alivia toda angústia, dor, tristeza e solidão. Só Ele cura as feridas de uma vida mal vivida. Não existe outro igual, só Jesus ressuscitou. O seu túmulo está vazio, mas a igreja está cheia de sua glória e poder. Sua presença invade a gente, declaramos como os crentes. Jesus Cristo mudou o nosso viver. Criou o céu, a terra, o mar, fez o homem à sua imagem tão somente para lhe adorar. Como é bom, Senhor Jesus, nós vivermos na sua luz. Somos filhos que hoje choram, de alma em paz rendemos glórias. Hoje é seu o nosso viver. Bendito seja o nome deste Deus maravilhoso. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois Ele elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele e em amor. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o bom propósito da sua vocação, para louvor da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no seu amado. Louvado seja o nome deste Deus. Isso é um cântico de vitória que vai para, não um CNPJ, uma instituição antropológica, antropocêntrica, mas para o corpo místico que é a igreja triunfante, a igreja espiritual,
a qual nós reconhecemos em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos resgatou, porque estávamos mortos em nossos delitos, e hoje nós somos para louvor da tua glória, a igreja triunfante. Volto a repetir, não um CNPJ, uma bandeira denominacional, mas sim a igreja espiritual, aqueles que foram escolhidos desde a fundação do mundo para louvor da tua glória. Nós estávamos mortos em nossos próprios delitos, como nesse próprio livro de Efésios, no capítulo 2, porque eu li o primeiro capítulo, quando glorifiquei a Deus, dizendo que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas Ele, em teu incomensurável amor, nos resgatou, nos trazendo a vida eterna, para que nós pudéssemos, através da fé, habitar nas regiões celestiais. É um texto tão maravilhoso, a carta escrita por Paulo aos Efésios, como por exemplo, nós sabemos que pela graça nós somos salvos. Isso não veio de mim, não veio de nenhum de nós, para que nenhum de nós venhamos a nos gloriar, mas veio de Deus pela sua misericórdia, pela bondade de Deus. Por isso este hino de triunfante sobre a glória que nos espera. Porque também, como Paulo escreveu em sua carta, primeira carta escrita aos Coríntios, no capítulo 15, no finalzinho, ele diz que quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, quando isso que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus Cristo morreu em nosso lugar, derramou o seu sangue. Por isso a Ele, somente a Ele, o nosso louvor, e nenhum outro senão a Ele. Porque também Paulo escreve que há um só mediador entre o homem e Deus, a saber, Jesus Cristo. Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade, Ele é a nossa vida. Por Ele, através dEle, nele nos vivemos. E para concluir esta mensagem, já que falei sobre um Deus tão maravilhoso, eu abro o coração para bradar, porque sei que quando eu fechar os olhos aqui nessa terra, estarei com Ele na glória. Isto é, se esse mesmo Deus não voltar, porque Ele voltará para buscar a sua igreja, e eu me incluo nisso pela sua misericórdia, não defendendo uma religião, porque eu volto e sempre digo a mesma máxima: o homem luta por sua razão, por ela dá a vida se preciso for. A luta não é minha, a luta não é nossa, a luta é daquele que foi resgatado pela graça, pela misericórdia. Quando Jesus Cristo disse que estava consumado ao morrer naquela cruz lentamente, quando foi crucificado sobre o governo de Pôncio Pilatos, Ele entregou a si mesmo para que através do teu sangue houvesse purificação para as nossas vidas, para que através disso nós pudéssemos sermos salvos. Por isso a Ele a honra, por isso a Ele a glória, por isso a Ele todo louvor. Volto a repetir, o homem luta por sua razão, e por ela dá a vida se necessário for, mas a verdade pertence a Deus. É o que Ele disse quando falava para os seus discípulos, no capítulo 14 do livro escrito por João. Ele disse que para onde Ele ia havia várias moradas, que Ele iria preparar lugar e voltaria para buscar a sua igreja, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e não há outro senão a Ele a quem devemos dar glória. Esse é um cântico de vitória à igreja triunfante. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem deu primeiro a Ele para que seja restituído, para que seja recompensado? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele, eternamente. Amém. Romanos, capítulo 11, versículo 33 ao 36.